Você já se sentiu vulnerável às circunstâncias externas? Como se sua paz interior dependesse das opiniões dos outros, dos acontecimentos do dia ou de fatores que estão fora do seu controle? A maioria das pessoas vive assim, reagindo impulsivamente a tudo ao seu redor. Se alguém elogia, sentem-se bem. Se alguém critica, sentem-se mal. Se as coisas dão certo, se alegram. Se algo sai errado, se desesperam. Mas será que existe uma maneira de ser inabalável, de manter a serenidade independentemente do que aconteça? Os estoicos acreditavam que sim, e ninguém explicou isso melhor do que Epicteto, um dos maiores filósofos do estoicismo. Ele nasceu escravizado, viveu sob condições extremas e, mesmo assim, se tornou um mestre do autocontrole e da resiliência. Para ele, o segredo para ser imperturbável está em princípios muito claros, que qualquer pessoa pode aplicar. Hoje você vai conhecer 10 princípios estoicos que garantirão que nada mais possa te afetar. Mas atenção, o 10º princípio é o mais poderoso de todos. Se você aplicar apenas esse, já verá uma mudança profunda. Agora, imagine o impacto de viver de acordo com todos eles. Vamos começar. O primeiro princípio estoico para ser inabalável é entender o que está sob seu controle. Esse é o fundamento do estoicismo e o ensinamento mais repetido por Epicteto. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A felicidade está em focar apenas no que podemos controlar. Pense nisso por um momento. O que está verdadeiramente sob seu controle? Suas escolhas, suas atitudes, sua disciplina, seus pensamentos. E o que está fora do seu controle? O passado, a opinião dos outros, o comportamento alheio, o acaso. O erro da maioria das pessoas é gastar energia tentando mudar o que não pode ser mudado. Elas tentam controlar tudo ao seu redor, mas esquecem de controlar a única coisa que realmente importa, a si mesmas. Se alguém te trata mal, isso está sob seu controle? Não, mas como você reage a isso está. Se um problema surge, isso está sob seu controle? Talvez não, mas como você encara e lida com ele, está. Um estoico aprende a distinguir entre essas duas esferas e só investe energia naquilo que pode mudar. E isso nos leva ao segundo princípio: aceitação do que não pode ser mudado. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será tranquila. Muitas pessoas sofrem porque resistem à realidade. Elas reclamam do passado, lamentam pelo que não têm e se frustram com situações que não podem controlar. Mas essa resistência é inútil. O passado não pode ser alterado. O que já aconteceu, aconteceu. A única coisa que podemos mudar é nossa perspectiva sobre os acontecimentos. Imagine que você perde algo valioso. Sua reação natural pode ser raiva, frustração ou tristeza. Mas um estoico pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, ele aceita a situação imediatamente. Isso não significa ser passivo ou indiferente, mas entender que resistir ao inevitável só gera sofrimento desnecessário. O terceiro princípio estoico para ser inabalável é não se deixar afetar por insultos ou críticas. Epicteto dizia: se alguém te insulta, lembre-se de que é a opinião dele, não a sua. A maioria das pessoas sofre com críticas porque dão muito valor ao que os outros pensam. Se alguém fala mal delas, se sentem ofendidas. Se recebem um comentário negativo, passam dias remoendo aquilo. Mas por quê? Por que permitir que palavras de outra pessoa tenham tanto poder sobre suas emoções? Epicteto ensina que a opinião dos outros não define quem você é. Se alguém te chama de tolo, isso não te torna tolo. Se alguém diz que você é incapaz, isso não te torna incapaz. São apenas palavras. Você decide se dá importância a elas ou não.
E isso nos leva ao quarto princípio: não reagir impulsivamente. Um estoico nunca age movido pela emoção do momento. Ele respira, reflete e só então toma uma decisão. Epicteto dizia: se algo externo te afeta, não é o evento em si, mas a sua interpretação dele. Você tem o poder de mudar sua interpretação. Isso significa que não são as situações que causam sofrimento, mas nossa forma de enxergá-las. Se alguém te ofende e você ignora, a ofensa perde seu poder. Se algo dá errado e você encara como um aprendizado, o erro se transforma em crescimento. Mas se você reage com raiva, ansiedade ou desespero, você está dando poder àquilo sobre você. O quinto princípio é praticar o desapego. Os estoicos entendiam que tudo na vida é temporário: bens materiais, status, até mesmo as pessoas ao nosso redor. Epicteto dizia: quando beijar seu filho, diga a si mesmo: amanhã ele pode não estar aqui. Isso pode parecer sombrio, mas é na verdade um exercício de valorização. Quando aceitamos que tudo pode desaparecer a qualquer momento, aprendemos a apreciar mais o que temos agora. Muitas pessoas sofrem porque se apegam demais. Elas se tornam dependentes de um relacionamento, de um emprego, de uma identidade. E quando perdem algo, entram em desespero. Mas o estoico já se preparou mentalmente para essa possibilidade. Ele sabe que nada é garantido e, por isso, não se abala quando algo lhe é tirado. O sexto princípio estoico para ser inabalável é transformar obstáculos em oportunidades. Epicteto dizia: não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje ser mais forte. A maioria das pessoas vê dificuldades como algo negativo. Se enfrentam um problema, reclamam. Se algo dá errado, desistem. Mas os estoicos enxergam obstáculos como treino. Cada desafio é uma chance de praticar paciência, resiliência e sabedoria. Imagine que você enfrenta um revés financeiro. Você pode se desesperar ou pode usar essa crise como um momento para desenvolver habilidades, aprender mais sobre finanças e se tornar mais forte. Se alguém te trata mal, você pode se irritar ou pode usar isso como um treino para praticar a indiferença estoica. Tudo na vida pode ser visto como um problema ou como um aprendizado. Você escolhe. E isso nos leva ao sétimo princípio: autodisciplina absoluta. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não tem controle sobre si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você já quis mudar algo na sua vida, mas falhou porque não conseguiu controlar seus impulsos? Talvez tenha decidido acordar mais cedo, mas apertou o botão de soneca. Talvez tenha prometido que iria se alimentar melhor, mas cedeu à tentação de um doce. Talvez tenha se comprometido a estudar ou trabalhar em um projeto importante, mas procrastinou e passou horas no celular. Se você não tem controle sobre seus próprios hábitos e decisões, você não é verdadeiramente livre. Você se torna um escravo dos seus desejos momentâneos, das suas emoções impulsivas e das distrações ao seu redor. Os estoicos sabiam disso e por isso praticavam a autodisciplina diariamente. Eles entendiam que a força de vontade funciona como um músculo. Quanto mais treinada, mais forte fica. Mas, se não for exercitada, ela enfraquece. Para desenvolver essa disciplina absoluta, você deve começar com pequenos desafios diários. Por exemplo, se você decidir que vai acordar às 6 horas, cumpra essa decisão sem desculpas. Se definir que não vai consumir redes sociais pela manhã, mantenha esse compromisso. Cada pequena vitória fortalece sua mente e faz com que o autocontrole se torne um hábito natural. Oitavo princípio estoico: ser indiferente à opinião dos outros. Epicteto dizia: se quer ser inabalável, pare de buscar aprovação externa. Muitas pessoas vivem tentando agradar os outros. Elas moldam suas ações para serem aceitas,
vivem com medo do julgamento e se preocupam demais com o que os outros pensam. Mas pare e reflita. De que adianta viver buscando validação externa? A realidade é que você nunca conseguirá agradar a todos. Sempre haverá alguém que não concorda com suas escolhas, que critica seu estilo de vida ou que tem uma opinião negativa sobre você. Mas nada disso tem importância. A opinião de alguém muda quem você é? O julgamento alheio afeta seu valor? Claro que não. O verdadeiro estoico age de acordo com seus princípios, independentemente do que os outros dizem. Ele não busca aplausos nem teme críticas. Ele compreende que a única opinião que realmente importa é a dele próprio, porque ele é o único responsável por suas ações. Se você se preocupa excessivamente com a aprovação dos outros, está vivendo uma prisão invisível. Você nunca será realmente livre enquanto depender da validação externa para se sentir bem. E isso nos leva ao 9º princípio: viver de acordo com a natureza. Mas o que isso significa? Para os estoicos, viver de acordo com a natureza era aceitar a realidade como ela é, em vez de resistir a ela. A vida é feita de ciclos. Haverá momentos bons e momentos ruins. Às vezes você terá sucesso, outras vezes enfrentará dificuldades. Algumas pessoas entrarão na sua vida, outras irão embora. Tudo muda constantemente. A única certeza da existência é a impermanência. A maioria das pessoas sofre porque resiste a essa verdade. Elas esperam que a vida seja sempre estável, que nada de ruim aconteça, que tudo saia conforme o planejado. Mas isso não é realista. Aceitar a natureza da vida significa compreender que a dor, a perda e as dificuldades fazem parte da jornada. Quando você para de resistir e começa a fluir com a realidade, a paz interior se torna natural. Você não fica chocado quando enfrenta um problema, porque já esperava que desafios surgiriam. Você não se desespera com mudanças, porque entende que tudo está em constante transformação. Esse princípio estoico nos ensina que lutar contra a realidade é uma batalha perdida. O sábio não desperdiça energia, tentando mudar o que não pode ser mudado. Ele aceita a vida como ela é e age com sabedoria dentro desse contexto. E finalmente chegamos ao 10º e mais poderoso princípio estoico: memento mori. Lembre-se da morte. Para muitas pessoas, pensar na morte é desconfortável, mas para os estoicos era uma prática diária essencial. Epicteto dizia: a qualquer momento a morte pode nos levar. Viva cada dia como se fosse o último, pois um dia você estará certo. Por que esse princípio é tão poderoso? Porque ele nos lembra da urgência da vida. Muitas pessoas adiam seus sonhos, deixam para depois aquilo que realmente importa e vivem como se fossem imortais. Mas a realidade é que nosso tempo aqui é limitado. Memento mori não é um pensamento sombrio, é um chamado para viver plenamente. Quando você se lembra de que pode partir a qualquer momento, pequenas preocupações perdem a importância. Discussões tolas, medos irracionais, inseguranças sobre a opinião dos outros, tudo isso se torna irrelevante quando você percebe que o tempo é seu recurso mais valioso. Esse princípio nos ensina a aproveitar cada momento, a valorizar as pessoas ao nosso redor e a agir com coragem. Se soubéssemos que hoje é nosso último dia, talvez faríamos aquela ligação importante, diríamos o que sentimos sem medo e viveríamos com mais intensidade. Os estoicos praticavam essa lembrança da morte não para temê-la, mas para garantir que, quando o fim chegasse, pudessem olhar para trás e dizer: eu vivi bem. Agora, reflita: quais desses princípios você já aplica? Quais pretende incorporar? Se você quer se tornar verdadeiramente inabalável, escolha um desses princípios e comece a praticá-lo hoje mesmo.
pequenas mudanças consistentes geram grandes transformações ao longo do tempo. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa dessa mentalidade estoica. E não se esqueça, seja forte, seja disciplinado, seja estoico.